Agora, quando você vai estudar o Solid, você vai ver que a letra D ela vai falar sobre o Dependence Inversion Principle, princípio de inversão de dependência, e ele fala lá pra gente, aconselha, né, nos aconselha a depender de abstrações e não de objetos concretos, né, não depender de implementações. E o que isso tem a ver com o nosso código aqui nesse ponto? Nós chegamos aqui, pessoal, nós temos aqui a nossa arquitetura limpa. Nós podemos ver que essa camada verde ele tem a Controllers, Gateways, Presenters. Além desses Controllers, Gateway, Presenters, né, eu quero mostrar aqui para vocês que tem um elemento. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Vou colocar save, tá? Vou fechar aqui. Já tem várias alterações aqui. Eu quero mostrar para vocês que nesse diretório, desculpa, deixa eu colocar o cronômetro aqui para a gente não se alongar muito. Aqui nós temos a nossa pasta infra. Aumentar um pouco o zoom. Pronto, assim tá bom. Aumentar um pouco mais. Agora tá melhor. Dentro da nossa pasta infra, né, além dos controllers, deixa eu excluir essa pastinha aqui, né? Além dos controllers, temos outra pasta aqui chamada adapters. E o que são esses adapters? São adaptadores. E de onde eu tirei essa terminologia adapters? Eu tirei da arquitetura hexagonal do conceito de portas e adaptadores, né? Basicamente, a espinha dorsal da arquitetura hexagonal fala sobre as portas e os adaptadores, né? Mas vamos entrar aqui rapidamente. Talvez o banco de dados seja mais fácil a gente compreender e explicar e visualizar a relação que isso tem a ver com Dependency Inversion do Solid, né? Aqui você tem uma classe chamada Database Adapter, né? A implementação dela aqui, por enquanto, nós não vamos entrar em detalhes, mas o que é importante aqui, ó, nós temos a assinatura de uma classe, né? Export Class Database, e ela implementa um Database Adapter Interface, ou seja, ele implementa uma interface. E o que é que tem nessa interface, né? Essa interface, ela tem simplesmente alguns métodos. É o que seria uma classe abstrata, né? Uma classe totalmente abstrata, né? Que a gente está usando uma interface. E o que essa interface ela vai dizer para a gente? Ela vai dizer que toda classe que for implementar, né, essa interface, ela precisa ter um método insert. Os parâmetros desse método precisam ser nesse formato, precisa ser um query no tipo string e precisa ser um data record string desconhecido, né? E o retorno dela tem que ser um promise number, né? Os detalhes aqui, por enquanto, não importa muito. O que importa realmente é que toda classe que for implementar essa interface, ela precisa ter esses métodos, e os métodos dessa classe elas têm que seguir tanto a tipagem do retorno quanto a tipagem dos parâmetros, né? Tanto a tipagem dos parâmetros quanto a tipagem do retorno. Tanto é que, se eu fizer o seguinte, vamos aqui eu só tenho a declaração dos métodos, né? Quem vai ter que implementar esses métodos de fato vai ser outra classe que vai utilizar justamente o implements. Aqui nós temos aqui, ó, a implementação do nosso insert. Se eu colocar, por exemplo, colocar number aqui, vamos lá. Ó, a própria IDE, ela vai indicar para mim que a assinatura desse método está errada, né? Property insert in a type database adapter is not assignable to the same property in base type database adapter interface, né? A propriedade insert do database adapter não como é que eu posso traduzir aqui? Não tem a mesma assinatura da propriedade no database adapter interface, basicamente, né? Está dizendo que esse método ele não tem a mesma assinatura desse método, né? Aqui inclusive ele está desconhecido e aqui está n. Vamos voltar aqui, basicamente pro compilador TypeScript desconhecido e n é basicamente a mesma coisa, né? E só que o desconhecido fica mais semanticamente mais significativo do que o n, né? E o que acontece, pessoal? Vou fechar todos os métodos aqui, ó. Vou fechar, vamos lá. Begin transaction, commit, rollback. E nós podemos ver que nós temos todos os métodos: insert, select, update, delete, tarará. Aqui, ó. Insert, update, select, delete, query, disconnect, begin transaction, né? Se eu tirar um método desse também,
Aí ele vai indicar para a gente aqui, ó. Mesma coisa, classe database incorrectly implements interface database adapter interface, certo? E dentro do ponto de vista dentro dos termos da arquitetura hexagonal, o que é que significa? Significa que o interface é a porta e o database adapter é o adaptador, exatamente, né? Você tem uma porta e um adaptador, como se fosse uma tomada. O adaptador se encaixa na tomada. Aí você me diz, tá, mas por que eu entendi o adaptador, entendi o conceito da porta, mas por que essa interface dentro do hexagonal ele se chama porta? Porque ele é a porta da nossa camada de domínio. Porque nós temos aqui, ó, duas faixas que representam duas camadas do nosso sistema. Nós temos a camada de infra, como foi dito nas aulas até agora, e temos a camada de domínio, correto? A camada de domínio, ela não conhece nada do que existe aqui na nossa camada de infra, né? De que forma que essas camadas vão se integrar, né? Justamente utilizando o ports and adapters, né? As portas e os adaptadores. E como isso funciona? Vamos lá, vou explicar aqui. No domain, aqui no service, vamos no add user service, né? Aqui na declaração das dependências, como eu havia dito que iria falar mais para frente, nós temos aqui, ó, nós temos a dependência, o parâmetro, seria esse, né? Onde vai ser armazenado o objeto. Nós temos o hash provider adapter e o tipo dele é o hash adapter interface, né? E aqui a gente tem a questão do inject, né? Que eu já mencionei para vocês, que isso aqui é coisa do nest, né? Que você precisa declarar uma dependência de um objeto que implementa uma interface dessa maneira. Mas o importante é que é o seguinte, essa minha classe, add use service, ela não conhece a implementação do hash adapter interface. Vamos aqui voltar, quero mostrar para vocês rapidinho, para a gente pegar o exemplo aqui bem casado, né? Eu vou entrar aqui no hash, né? O hash provider, né? E eu vou entrar na interface do hash. Ó, a minha interface do hash, ela diz o seguinte, que minha classe concreta, ela tem que ter um método chamado hash e um método chamado compare com essa assinatura, parâmetro string e o retorno uma promessa de um string, né? Compare um parâmetro string, outro parâmetro string e uma promessa de um booleano, certo? Meu hash provider, ele está implementando a interface e ele tem justamente esses dois métodos. Esses dois métodos ele tem, né, a string aqui como parâmetro, promessa string, e tem aqui as duas strings como parâmetro e o retorno a promessa booleano, certo? Agora vamos voltar lá para o add user service, né? Aqui nós temos o nosso hash adapter interface. A minha classe, certo? A minha classe add use service, que está dentro da minha camada de domínio, ela não conhece nenhum detalhe dessa classe hash provider adapter. Ela não sabe como está feita essa implementação, ela não sabe quais são as bibliotecas que estão sendo utilizadas aqui. A única coisa que ela sabe, a única coisa que o add use service sabe sobre o hash adapter provider é que ele tem um método hash e tem um método compare. Por quê que ele sabe disso? Justamente por causa do tipo hash adapter interface. Meu hash adapter interface, a única informação que ele me traz é que eu vou ter um método hash e eu vou ter um método compare. Dito isto, né, quando eu for utilizar, né, o meu hash provider adapter, vou até colocar aqui, ó, deixa eu apertar o ponto aqui, ó, a própria IDE, ela já vai me indicar, né, que esse objeto ele vai ter um método compare e vai ter um método hash, baseada na tipagem que a gente fez aqui em cima, através da interface, né? A implementação real ela fica na camada de infraestrutura, né? Na camada de domínio eu tenho apenas uma interface que ele vai fazer o papel do adapter, ou melhor, vai fazer o papel da porta, né? E a classe que implementa realmente vai fazer o papel do adapter, o adaptador e a porta. Isso aqui é muito, basicamente, essa é a Dependency Inversion Principle que você vai ver no Solid, né? E muitas vantagens, além de todas as vantagens da separação de camadas, de a gente utilizar inversão de dependência, injeção de dependências, isso aqui vai ser muito importante na hora de a gente conseguir escrever um teste robusto, escrever vários casos de testes. Por quê? A gente
não vai necessariamente, quando a gente for escrever, digamos, um teste para essa classe, a gente não vai precisar da implementação real dessas classes, desse provider adapter, a não ser que eu queira escrever um caso de teste utilizando as implementações reais. Eu vou poder simplesmente escrever uma classe fake, né, que ela vai implementar essa interface. Eu vou escrever lá, hash, eu vou colocar a mesma assinatura na minha classe fake e vou colocar um retorno string, um retorno mocado, exemplo, né, aqui no compare, eu vou colocar lá um hash adapter mock, né, um mock hash adapter, alguma coisa desse tipo. E eu só vou escrever lá os dois métodos e colocar o retorno e colocar os parâmetros da mesma forma que está a interface. Correto? Outra coisa muito importante também é que, como a minha camada de domínio ela não conhece a implementação real do hash provider, né? A única amarração que eu tenho é a amarração com a interface, onde eu declaro aqui os meus métodos, né? Eu posso trocar a implementação desse hash provider a qualquer momento, desde que eu obedeça a interface com os seus respectivos métodos e suas respectivas assinaturas. Ou seja, aqui, né, nesse hash provider adapter, eu estou utilizando a biblioteca Bcrypt, né? Mas de repente eu posso querer mudar essa biblioteca. Eu vou conseguir mudar com uma facilidade muito grande, né? Pronto, agora eu não vou mais querer utilizar uma biblioteca. Eu vou querer utilizar um módulo nativo do Node. Simples. Eu vou escrever uma nova classe, né? E vou ter os mesmos métodos. O que vai mudar vai ser só o miolo aqui da geração do hash e o miolo da comparação do hash. E tanto o teste do lado do meu serviço vai ficar facilitado pela questão de que eu vou poder criar mocks desse adapter, quanto o teste do meu adapter também vai ficar super facilitado. Eu vou poder escrever vários casos de teste, porque eu tenho isolado aqui o que eu preciso testar. Exemplo, eu tenho um hash provider adapter, eu posso escrever um arquivo de teste aqui para testar exclusivamente o meu adapter, da mesma forma que eu tenho aqui no database, né, os testes aqui do meu database. Correto? Te espero na próxima aula, né, para a gente avançar, né, sobre a nossa arquitetura, avançar sobre o nosso design. Deixa eu mostrar aqui o nosso CleanArch, beleza? Aqui, basicamente, nós terminamos, né, essa camada azul, que são os devices web, essa camada verde que está sendo representada pela nossa pasta infra, e nós vamos entrar agora nessa camada rosa, está, na verdade, todo esse círculo rosa e os entes também que estão dentro aqui desse círculo rosa, eles estão representados na nossa arquitetura, no nosso design, pela pasta domain. Te espero na próxima aula, no próximo vídeo.